Milionário observa a mendiga com seu filho cadeirante no carrinho e o que vê o chocando. Eduardo, um dos homens mais ricos do país, estava entediado e olhou pela janela de sua mansão luxuosa, cercada de mármore e espelhos, onde cada canto exibia seu poder e riqueza. Mas a vida dentro daquela bolha dourada se tornara insuportavelmente vazia. Um dia, ele decidiu sair, explorar as ruas onde o verdadeiro mundo pulsava como um coração enfraquecido, mas ainda vibrante. Ao caminhar pelas calçadas esburacadas, ele se deparou com uma cena que fez seu estômago revirar. Uma mulher, enrolada em trapos sujos, estava sentada ao lado de um carrinho despojado. Dentro dele, um menino cadeirante, Lucas, olhava para o céu com olhos grandes e brilhantes, mas tristes. A luz do sol refletia nas lágrimas que escorriam pelo rosto da mãe, Maria. Era uma cena brutal e autêntica, onde a dor e o amor se entrelaçavam de maneira que Eduardo nunca havia presenciado. As pessoas passavam, algumas com Esper. Ao se aproximar, ele percebeu a força profunda entre Maria e Lucas. Ele nunca vira algo assim, um amor tão puro e tão desesperado. Maria estava falando com o filho, suas palavras suaves como uma canção, enquanto a mão dele acariciava o carrinho. Era como se estivesse em um mundo à parte, protegido do caos. Durante a conversa, Maria revelou que havia sido uma artista famosa. Suas performances emocionantes eram aplaudidas por milhares. Mas o brilho da fama se apagou. E ela se viu mergulhada em um abismo de autodestruição. Cada palavra dela batia em Eduardo como se fossem marteladas, fazendo com que ele questionasse sua própria existência. O que era realmente mais valioso? Dinheiro ou amor? Ouvindo sobre o passado de Maria, Eduardo sentiu sua própria solidão se agravar. O sucesso havia trazido apenas um vazio que o cercava, um eco de risadas e aplausos que se tornaram sombras em seu mundo luxuoso. Enquanto trocavam histórias, Eduardo viu flashes de sua vida, seus arrependimentos. Mas a tensão aumentou quando um vulto familiar surgiu no horizonte. Um magnata do setor, rival de Eduardo, aproximou-se. O olhar dele era gélido e um sorrisinho condescendente dançava nos lábios. Ele sabia dos segredos de Eduardo, ameaçando expor tudo que Eduardo tentava esconder. O riso do rival ecoou pelas ruas, misturando-se ao barulho da cidade. Maria notou a mudança na expressão de Eduardo. E uma sombra passou por seu rosto. O que Eduardo não sabia era que a verdade sobre Lucas e o passado de Maria estava prestes a vir à tona. Um choque que poderia mudar tudo novamente. O coração de Eduardo pulsava acelerado. A percepção de que a verdadeira felicidade poderia estar ao alcance. Mas o que ele realmente estava disposto a arriscar? Ei! Antes de prosseguir com esta história incrível, eu preciso fazer um alerta importante. Muitos assinantes relataram que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso prévio. Dá apenas uma verificação rápida no botão vermelho lá embaixo, P. Diga-me também nos comentários de que cidade você está vendo e o que você acha da história. Adoro interagir com cada um de vocês. E se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular sem anúncios, basta clicar no link que aparece no primeiro comentário postado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Eduardo sentiu seu coração acelerar. O rival se aproximava. A presença dele era como um peso no ar. Ele forçou um sorriso, mas o olhar de desprezo do magnata cortou suas esperanças.
Maria percebeu a tensão e seu rosto se desfez em preocupação. O ambiente ao redor deles parecia ficar mais denso, como se a própria cidade estivesse segurando a respiração. Eduardo, perdido em pensamentos, não viu o que estava prestes a acontecer. De repente, um grito ecoou pela calçada. As pessoas pararam, virando-se para o som. Um homem, aparentemente transtornado, corria em direção a Maria e Lucas. Seus olhos estavam arregalados, como se tivesse visto um fantasma. Ele empurrava uma bolsa de plástico, balançando-a de modo frenético. Ela fez isso! Ela fez isso com Ali! O homem gritava, a voz rasgando o silêncio. Eduardo não entendeu imediatamente, mas Maria palideceu. O olhar dela se voltou para Lucas. E ele também tinha um semblante de medo. Por favor, não! Murmurou Maria, o pânico se instalando em seu olhar. Eduardo se aproximou, a adrenalina pulando em suas veias. O homem chegou mais perto, a bolsa aberta revelando o que parecia ser pequenos objetos coloridos, como brinquedos de criança. Isso é dele! Ela está enganando vocês todos! O homem apontava para Maria, a raiva espumando nas palavras. Vocês não sabem quem ela realmente é. Essa artista famosa é tudo uma farsa. Eduardo sentiu um nó na garganta. O que ele estava ouvindo? Maria, a mulher que ele havia começado a admirar, estava sendo acusada de algo terrível. O murmurinho da multidão aumentava. As pessoas começando a questionar, algumas mostrando reprovação, outras curiosidade. Lucas, Maria suplicou, tentando proteger seu filho, enquanto o garoto se encolhia no carrinho, confuso e assustado. Ela esconde a verdade de todos. Ele não é o que você pensa. A vida deles é uma mentira. O homem continuou, os olhos vívidos e furiosos, e Eduardo notou um brilho sinistro neles. Ela é uma mulher má. O que você acha que eles vivem aqui na rua? É tudo parte de um plano que ela criou para... E se eu te disser que o menino é apenas um truque? Eduardo estava paralisado. Um truque? A ideia era absurda, mas a intensidade do homem o deixava inquieto. As palavras dele eram como facadas e o murmúrio da multidão só aumentava. Ele se virou para olhar nos olhos de Maria, buscando qualquer traço de mentira. Mas o desespero ali parecia real. As lágrimas escorriam pelo rosto de Maria, e ela segurava as mãos de Lucas com tanta força que as unhas estavam brancas. Não ouçam! Não é verdade! Ele não sabe do que fala! Mas Eduardo sentiu uma sombra de dúvida se instalando dentro de si. As palavras do homem reverberavam, fazendo questionar tudo. Maria era uma artista, mas isso significava algo mais? O que poderia ser ainda mais sombrio? O rival de Eduardo observava tudo com um sorriso cínico, como se soubesse que essa revelação poderia ser o fim de Maria. Eduardo percebeu que o jogo havia mudado. Ele não sabia mais em quem confiar. E, no meio daquele turbilhão, um celular tocou. Era um toque familiar. Eduardo retirou o celular do bolso e viu o nome que o deixava em pânico. Seu advogado. Eduardo, você precisa saber. Mas a conexão havia caído. E a voz sobre o que deveria ser um segredo se perdera no ar. A tensão atingiu seu ponto máximo. Eduardo olhou novamente para Maria e Lucas, seu coração acelerando. O que realmente estava acontecendo?
Que segredos eram esses? A vida deles estava prestes a se transformar de maneira que ninguém poderia prever. E isso deixava Eduardo em uma verdadeira encruzilhada. Eduardo estava paralisado, olhando nos olhos de Maria, enquanto as palavras do homem ecoavam em sua mente. Porém, antes que pudesse reagir, uma nova explosão de caos irrompeu. Um estrondo estrondoso cortou o ar e uma van passou pela calçada em alta velocidade, derrapando. O motorista parecia descontrolado. Um grito coletivo envolveu o ar. "Cuidado!" Alguém gritou, mas era tarde demais. A van prensou um vendedor ambulante contra uma árvore. As pessoas começaram a correr e gritar. Um frenesi de pânico tomou conta da cena. Maria se levantou rapidamente, puxando Lucas em direção a si, mas Eduardo estava em choque, os olhos fixos no caos. Parece que o mundo havia parado e sua atenção estava dividida entre o homem furioso e o acidente grotesco diante dele. O rival de Eduardo observado a cena com um sorriso cínico, mas ele não tinha tempo para isso. A multidão se aglomerava em torno do vendedor e o homem transtornado continuou a gritar. Ela fez isso. É tudo parte do plano dela. Uma presença familiar se aproximou da multidão. Era Raquel, amiga de Maria e uma das poucas pessoas que conheciam sua história verdadeira. Com os olhos arregalados e incrédulos, ela passou pela agitação até encontrar força para gritar. "Maria, precisamos falar. É urgente." Maria, ainda tentando lidar com o pânico que a cercava, fez um gesto para Raquel, mas o olhar da amiga estava fixo em Lucas. Vendo que o menino estava em segurança, Raquel se adiantou, passando por cima do tumulto. "Escuta, você precisa saber. O que o homem está dizendo é verdade, mas não da maneira que você pensa. É hora de você saber sobre Lucas." Eduardo, confuso e agoniado, olhou de uma para outra, sentindo um frio na espinha. "Ele se aproximou! O que você está dizendo? Que verdade!" Raquel respirou fundo e, em um instante de clareza, revelou. "Lucas tem uma conexão profunda com a sua família. Mais do que você imagina. Ele é. A voz dela falhou e lágrimas escorriam por seu rosto. O pânico da multidão parecia distorcido, e enquanto o vendedor era ajudado e os clamores de ajuda ecoavam, Eduardo sentiu o chão se afastar sobre os pés. A revelação estava prestes a se dar, mas algo deteve Raquel. Antes que ela pudesse continuar, uma mulher entre a multidão gritou: "Ele é meu filho!" A revelação trovejou como um raio no coração de Eduardo. Olhos arregalados, ele girou em direção à mulher, que parecia nervosa. "Você precisa entender, Lucas é deles." As declarações da mulher se misturaram ao tumulto, enquanto Eduardo tentava juntar os cacos de sua mente. O que estava acontecendo? Maria se virou confusa e furiosa. "Você não sabe do que está falando! Lucas é meu!" O rival de Eduardo observava, silencioso. Mas ele sentia-se como um pássaro de rapina, esperando a oportunidade perfeita para atacar. Eduardo estava em uma encruzilhada emocional e física. O tumulto ainda ecoava ao seu redor, mas a revelação estava cada vez mais clara. Lucas era ligado a ele de alguma forma. E tudo o que Maria havia lhe contado parecia estar prestes a desmoronar. A verdade era inominável. E o que em um instante parecia ser um amor puro, agora parecia um labirinto de segredos. O barulho da multidão, o acidente, a acusação e a revelação se misturavam
em um turbilhão na mente de Eduardo. Ele se sentia dividido, cada parte de seu ser se debatendo entre a lealdade a Maria e a nova verdade que chacoalhava sua realidade. O que mais ele desconhecia? O que mais Maria escondia? O coração de Eduardo pulsava intensamente enquanto ele tentava encontrar um caminho em meio ao turbilhão de sentimentos e revelações. E, ao mesmo tempo, a nova mulher na cena olhava para Lucas, os olhos cheios de uma expectativa quase mórbida, como se todos pudessem ser envolvidos em um jogo muito mais perigoso do que qualquer um poderia prever. Eduardo estava paralisado, ainda tentando processar a revelação de Raquel e a presença da mulher desconhecida que clamava por Lucas. A confusão estava em todo lugar. As vozes na multidão se misturavam em um turbilhão. Angústia e desespero flutuavam no ar. "Quem é você?" Maria gritou, sua voz carregada de pânico. "O que você quer dizer com isso?" Eduardo a olhou e ela tinha uma expressão de raiva e medo. Ele sentiu o nó na garganta apertar. O que estava acontecendo ali? "Lucas é meu filho", a mulher insistiu. Seus olhos cheios de emoção. Ela mal conseguia falar, mas suas palavras cortaram mais fundo do que qualquer faca. Eduardo queria acreditar que era mentira, mas a fervorosa convicção na voz dela o fez hesitar. A multidão se aglomerou. As murmurações aumentaram. A tensão estava palpável. O vendedor atropelado recebeu ajuda, mas ninguém realmente se importava com isso agora. Todos estavam focados na cena diante deles. "Ele é meu filho, Maria. Você não pode mantê-lo longe de mim." A mulher repetia. Maria pareceu desmoronar, seus olhos brilhando de lágrimas. "Lucas é meu! Eu o criei sozinha!" A multidão estava dividida. Alguns olhavam com simpatia para Maria, outros com curiosidade para a mulher que afirmava ser mãe de Lucas. Eduardo se sentiu em uma montanha russa de emoções. O que ele faria? A voz do rival do outro lado da rua era um eco gélido em sua mente. Ele se movia, penando pela cena, seu olhar penetrando o coração da questão. "Meu nome é Josefine." A mulher se apresentou, aumentando a tensão. "Eu sou a mãe dele." Maria é uma mentirosa. Cada palavra dela era um tapa na cara de Eduardo. Ele queria gritar, queria entender. Como isso era possível? "Não!" Maria gritou, negando energicamente. "Você não sabe do que está falando." Eduardo olhou para Lucas, então para Maria. O menino tinha uma expressão de confusão, suas pequenas mãos tremendo. O que é a real? Maria sempre falava sobre o amor que ela e Lucas compartilhavam, como um vínculo indestrutível. Mas agora, tudo estava mudando em um instante. A multidão começava a se dividir, alguns defendendo Maria, outros se voltando para Josefine. "Eu conheço a verdade!" Josefine continuou, sua voz aumentando em intensidade. "Lucas não é só um garoto cadeirante. Ele é especial, mais especial do que você pode imaginar." Eduardo não sabia para onde olhar. Ele estava prestes a gritar, tentar acalmar a situação, mas de repente, um novo grito rompeu o ar. Era um som horrendo. Mais um carro estava vindo em alta velocidade na direção da cena. Eduardo viu a nuvem de poeira antes que o veículo aparecesse. "Corram!" Alguém gritou e todos começaram a se dispersar. Mas Eduardo estava congelado. O carro ficou descontrolado e, num movimento frenético, dirigiu-se em direção a Maria e Lucas. O tempo parecia parar enquanto Eduardo tentava entender como podia salvar aqueles que estava aprendendo a amar. Com
todo o gás que tinha. Eduardo se lançou na direção de Maria e do menino, mas o embate foi feroz. O carro passou por ele, atravessando a multidão em um caos de gritos e corpos se espalhando. O impacto foi aterrador. A cena virou um emaranhado de dor e confusão. E quando tudo ia se estabelecendo, um último grito ecoou pela cena. Lucas! Foi o que Maria conseguiu dizer antes de desmaiar, enquanto a presença da mulher, Josephine, desaparecia entre as sombras, como uma figura esfumada. Eduardo estava ofegante, o mundo estava girando ao seu redor, e tudo ficou num silêncio mortal. Ele se sentia perdido, o coração batendo descompassado no peito, enquanto nenhuma certeza restava. Ele mal sabia se, como se não bastasse, uma sombra se destacou entre a agitação. O rival de Eduardo, naquele momento crítico, se aproximou com um sorriso malicioso. Parece que você não tá tão no controle quanto pensava. Não é, Eduardo? O chão que Eduardo conhecia havia desmoronado. O que aconteceria agora? O que mais seria revelado? Cada pergunta ecoava em sua mente, enquanto a confusão tomava conta. Ele precisava de respostas, mas elas pareciam mais distantes a cada segundo. Ah, lembre-se! Se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular, sem anúncios, basta clicar no link que aparece no primeiro comentário afixado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Eduardo estava paralisado, ainda tentando processar a revelação de Raquel e a presença da mulher desconhecida que clamava por Lucas. A confusão estava em todo lugar. As vozes na multidão se misturavam em um turbilhão. Angústia e desespero flutuavam no ar. — Quem é você? Marina gritou, sua voz carregada de pânico. — O que você quer dizer com isso? Eduardo a olhou, e ela tinha uma expressão de raiva e medo. Ele sentiu o nó na garganta apertar. O que estava acontecendo ali? — Lucas é meu filho! A mulher insistiu, seus olhos cheios de emoção. Ela mal conseguia falar, mas suas palavras cortaram mais fundo do que qualquer faca. Eduardo queria acreditar que era mentira, mas a fervorosa convicção na voz dela o fez hesitar. A multidão se aglomerou, as murmurações aumentaram, a tensão estava palpável. O vendedor atropelado recebeu ajuda, mas ninguém realmente se importava com isso agora. Todos estavam focados na cena diante deles. — Ele é meu filho, Maria! Você não pode mantê-lo longe de mim! A mulher repetia. Maria pareceu desmoronar, seus olhos brilhando de lágrimas. — Lucas é meu! Eu o criei sozinha! A multidão estava dividida. Alguns olhavam com simpatia para Maria, outros com curiosidade para a mulher que afirmava ser mãe de Lucas. Eduardo se sentiu em uma montanha russa de emoções. O que ele faria? A voz do rival do outro lado da rua era um eco gélido em sua mente. Ele se movia, penando pela cena, seu olhar penetrando o coração da questão. — Meu nome é Josephine! A mulher se apresentou, aumentando a tensão. — Eu sou a mãe dele! Maria é uma mentirosa! Cada palavra dela era um tapa na cara de Eduardo. Ele queria gritar, queria entender como isso era possível. — Não! Maria gritou, negando energicamente. — Você não sabe do que está falando! Eduardo olhou para Lucas, então para Maria. O menino tinha uma expressão de confusão, suas pequenas mãos tremendo. O que era real? Maria sempre falava sobre o amor que ela e Lucas compartilhavam, como um vínculo indestrutível.
Mas agora, tudo estava mudando em um instante. A multidão começava a se dividir, alguns defendendo Maria, outros se voltando para Josephine. Eu conheço a verdade, Josephine continuou, sua voz aumentando em intensidade. Lucas não é só um garoto cadeirante. Ele é especial, mais especial do que você pode imaginar. Eduardo não sabia para onde olhar. Ele estava prestes a gritar, tentar acalmar a situação. Mas, de repente, um novo grito rompeu o ar. Era um som horrendo. Mais um carro estava vindo em alta velocidade na direção da cena. Eduardo viu a nuvem de poeira antes que o veículo aparecesse. Corram! Alguém gritou. E todos começaram a se dispersar. Mas Eduardo estava congelado. O carro ficou descontrolado e, num movimento frenético, dirigiu-se em direção a Maria e Lucas. O tempo parecia parar enquanto Eduardo tentava entender como podia salvar aqueles que estava aprendendo a amar. Com todo o gás que tinha, Eduardo se lançou na direção de Maria e do menino. Mas o embate foi feroz. O carro passou por ele, atravessando a multidão em um caos de gritos e corpos se espalhando. O impacto foi aterrador. A cena virou um emaranhado de dor e confusão. E quando tudo ia se estabelecendo, um último grito ecoou pela cena. Lucas! Foi o que Maria conseguiu dizer antes de desmaiar, enquanto a presença da mulher, Josephine, desaparecia entre as sombras, como uma figura esfumada. Eduardo estava ofegante. O mundo estava girando ao seu redor e tudo ficou em um silêncio mortal. Ele se sentia perdido, o coração batendo descompassado no peito, enquanto nenhuma certeza restava. Ele mal sabia se Maria ainda estava viva, se Lucas estava seguro ou quem realmente era Josephine. Nesse instante de desespero, um homem emergiu da multidão. Alto e imponente, sua voz era como um trovão. Parem! Ele gritou. A atenção de todos se voltou para ele. O que Eduardo não percebeu era que o homem era um policial. E ele não estava apenas lá por acaso. Eu sou o oficial Gomes, e essa situação é mais complicada do que parece. As palavras do oficial caíram como uma bomba. A multidão silenciou, a tensão crescente criando um nó no espaço. A verdade é que Maria não é apenas uma artista famosa. Ela teve um passado recente muito mais sombrio. E Lucas? O oficial hesitou, a expressão em seu rosto mudando. Lucas foi sequestrado. O choque percorreu a multidão como um choque elétrico. Os murmúrios aumentaram, enquanto todos processavam a nova informação. Ele é o filho de Josephine, disse o oficial com firmeza. Ei, o que você quer dizer com isso? Eduardo sussurrou, tentando entender. A mente girava. Lucas, o garoto que ele começou a amar, sem saber de sua verdadeira linhagem, estava no meio de uma tempestade. Como um eco distante, a frase do rival de Eduardo ressurgiu em sua mente. Você nunca soube realmente o que estava perdendo. O coração de Eduardo disparou. Toda a sua relação com Maria, a conexão com Lucas, tudo poderia ser uma mentira. O passado dela, os simoneiros, o amor que juravam ter. Tudo desmoronava em suas mãos. A multidão agora clamava por respostas. A verdade havia se tornado um campo de batalha. Eduardo sentiu um frio na espinha. Ele mal tinha certeza do que viria a seguir. Mas a frágil linha entre a realidade e a mentira estava prestes a se romper.
O que mais ele não sabia? O desespero se instalava enquanto o oficial olhava para ele, como se soubesse algo que Eduardo nunca poderia imaginar. O mistério estava apenas começando. Eduardo estava paralisado, ainda tentando processar a revelação do oficial Gomes. A multidão ficou em silêncio, todos atentos às palavras dele. A situação era confusa e os olhos de Eduardo estavam fixos em Maria e Lucas, mas sua mente estava uma tempestade. Não fazia sentido. O que mais escondiam? Não havia tempo para pensar. A agitação da multidão tornava tudo mais caótico e ele sentia a pressão crescer. Ele é o filho de Josephine, o oficial tinha afirmado. Ele foi sequestrado. Aquilo reverberou como um eco. Eduardo olhou novamente para a mulher que clamava seu direito. Josephine! O nome soava familiar, uma sombra que dançava na parte de trás da sua mente. Como você sabe disso? Eduardo perguntou, a voz trêmula. Quem pode confirmar isso? Ele estava desesperado por respostas, seu coração martelando, a adrenalina correndo em suas veias. Fine! A multidão começou a murmurar. Algumas pessoas sussurravam dúvidas. Outras pareciam compreender pela primeira vez a gravidade da situação. Maria, ainda de pé, levou as mãos ao rosto, seu corpo tremendo. Não pode ser verdade! Ela gritou, a voz cheia de pânico. Lucas é meu! Eu tenho papéis! Eu cuidei dele! Josephine, por sua vez, parecia irritada, mas não se deixou abater. Você não entende, Maria! Ele pertence ao meu passado. Eu o procurei por anos. A tensão no ar aumentava. Cada palavra parecia uma faca nas feridas abertas. Eduardo, confuso e frustrado, sentiu como se estivesse em um labirinto sem saída. Justo quando ele pensava que as coisas não podiam ficar mais confusas, uma mulher idosa na multidão, que tinha estado em silêncio, gritou de repente. Ele é meu neto! O clamor dela cortou através do caos. Olhos arregalados se viraram para a mulher, e Eduardo sentiu um nó na garganta se apertar ainda mais. Eu o procurei por anos. Ele foi levado de mim por causa de uma briga familiar. O tempo parecia parar. Eduardo sentiu seu mundo ruir sobre si. O que você está dizendo? Ele se virou para a mulher, sua esperança começando a desmoronar. Que tipo de briga? A idosa se aproximou, se esforçando para ser ouvida. A família de Josephine se opôs à adoção. Eles fizeram de tudo para arrancar Lucas de mim. Ela olhou para Josephine, a dor em sua voz palpável. Você não deveria ter feito isso. Mãe, chega! Josephine gritou, mas a mulher ignorou, avançando na direção de Eduardo. O que você precisa entender, jovem, é que esse menino é especial. Parte de uma linhagem que muitos desejam controlar. Eduardo não sabia se acreditava. A confusão estava se transformando em uma tempestade emocional. Ele olhou para Maria, que não parava de chorar, as mãos cobrindo o rosto. Maria! Ele começou, mas não conseguiu terminar a frase. A multidão se aglomerou ainda mais, todos querendo entender a nova reviravolta. O rival de Eduardo estava ali, observando a cena com um sorriso satisfeito, como se tudo isso fosse parte de um plano grande o suficiente para enganar a todos. Parece que a vida de você sempre foi um grande teatro, não é, Eduardo? A raiva subiu dentro dele. Cale a boca! Eduardo gritou, mas a voz do rival parecia ecoar em seu coração. Ele estava, de fato, no meio de um jogo que não havia escolhido. Enquanto a tensão aumentava, um grito repentino estourou entre a multidão. Cuidado! Um grupo de homens, parecendo ameaçadores, avançou em direção a Josephine, seu olhar fixo nela. O caos se instalou novamente. Pessoas começaram a correr, criando uma onda de pânico que se espalhava pelo local. Eles vêm me buscar!
Josefine gritou, tentando se afastar. Mas Eduardo não podia acreditar no que estava vendo. O que mais havia por trás dessa história estava implícito em cada uma das expressões nervosas na multidão. Cada sussurro como uma faísca que poderia provocar uma explosão. Josefine! Eduardo chamou. Seu desejo de salvá-la se entrelaçando com a necessidade de entender o que estava acontecendo. As verdades estavam se desnudando e a realidade se tornava mais estranha a cada segundo. No meio do tumulto, com gritos e correria ao seu redor, Eduardo sentiu uma mão no seu braço. Era Maria. Seu olhar era intenso, cheio de medo. Você precisa acreditar em mim, Eduardo. Eu não sou uma mentirosa. Eu não sei o que está acontecendo, mas Lucas é meu filho. E então ele viu um brilho no olhar de Maria, como se algo oculto estivesse prestes a ser revelado. O que mais estava escondido? Qual era a verdadeira natureza dessa luta? O sobrenatural pairava no ar, e Eduardo sentiu seu coração afundar. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Ele poderia perder Maria, Lucas e, pela primeira vez, até mesmo sua identidade. O que mais poderia ser revelado? Ele não tinha ideia. E a única certeza que tinha era que a verdade o viria à tona de maneira devastadora. Mas ninguém poderia prever a catástrofe que estava prestes a se desdobrar. Eduardo estava paralisado, ainda tentando processar a revelação do oficial Gomes. A multidão ficou em silêncio, todos atentos às palavras dele. A situação era confusa, e os olhos de Eduardo estavam fixos em Maria e Lucas, mas sua mente estava uma tempestade. Não fazia sentido. O que mais escondiam? Não havia tempo para pensar. A agitação da multidão tornava tudo mais caótico, e ele sentia a pressão crescer. Ele é o filho de Josefine, o oficial tinha afirmado. Ele foi sequestrado. Aquilo reverberou como um eco. Eduardo olhou novamente para a mulher que clamava seu direito. Josefine. O nome soava familiar. Uma sombra que dançava na parte de trás da sua mente. Como você sabe disso? Eduardo perguntou, a voz trêmula. Quem pode confirmar isso? Ele estava desesperado por respostas, seu coração martelando. Os murmúrios da multidão começaram a crescer. Alguns começaram a olhar para Josefine com novos olhos. A tensão estava palpável. Maria, ainda de pé, levou as mãos ao rosto. Seu corpo tremendo. Não pode ser verdade! Ela gritou. Lucas é meu! Eu tenho papéis! Eu cuidei dele! Josefine parecia irritada, mas não se deixou abater. Você não entende, Maria. Ele pertence ao meu passado. Eu o procurei por anos. Os sentimentos se acumulavam e os olhares opressivos da multidão cada vez mais faziam o ar parecer mais denso. De repente, a velha na multidão gritou. Ele é meu neto. O clamor dela cortou o caos. Os olhares se voltaram para ela. Eu o procurei por anos. Ele foi levado de mim por causa de uma briga familiar. A confusão tomou conta. Eduardo sentiu seu mundo desmoronar ao ouvir isso. O que você está dizendo? Ele se virou para a mulher, sua esperança começando a desmoronar, uma inquietação crescente em seu peito. Que tipo de briga? A idosa se aproximava, seu olhar tenso. Famílias rivais, Eduardo. Todas querendo o controle de Lucas. Não importava quem ele realmente era, apenas o que ele representava. Ela gesticulou, o desespero transparecendo em suas palavras. Eduardo olhou para Maria, que agora estava pálida.
seus olhos cheios de lágrimas. Maria, é verdade? A outra família? O que significa isso para nós? O nó em sua garganta se apertou ainda mais e ele se sentia preso em uma teia de mentiras. Não, eu... Maria gaguejou, mas antes que ela pudesse concluir, a multidão se agitou ainda mais. Então, do nada, um grito cortou o ar. Cuidado! Ecoou uma voz masculina. Mas não era de qualquer um da multidão. Era da polícia. Um grupo de homens, parecendo ameaçadores, avançou na direção de Josefine. Eles eram altos. Vestiam roupas escuras e tinham olhares ameaçadores. A tensão disparou novamente. O que estava acontecendo? Avaliem a situação. O menino não pertence a você, um deles gritou, dirigindo-se a Josefine, com um tom que poderia calar uma multidão. Você está cercada. Volte com a criança ou enfrentará as consequências. Eduardo ficou paralisado, a confusão se transformando em pânico. Ele olhou para Maria e Lucas, que estavam ali, inseguros e vulneráveis. Maria, o que está acontecendo? Ele gritou, sentindo uma urgência feroz, mas sem saber como agir. No que você se envolveu? Foi o que Josefine conseguiu murmurar, a tensão e o medo transparecendo em seu rosto. Eduardo sentiu um frio na espinha. A verdade estava despedaçando as relações em um instante. Assim que os homens se aproximaram, as coisas mudaram de repente. Um tiro ecoou. O estalo cortou a atmosfera. O tempo parecia parar. Todos gritaram e um movimento mórbido percorreu a multidão. Um homem caiu, o eco do disparo ainda reverberando no ar. Lucas! Maria gritou, protegendo-o com seu corpo. O desespero era palpável. O olhar de Eduardo instantaneamente se voltou para Josefine. Uma expressão de choque. A revelação foi como uma onda devastadora. O que mais havia por trás dessas famílias, por trás de tudo isso? Ele nem percebeu quando, no meio da confusão, um homem se destacou, mas não era um qualquer. Era o rival de Eduardo, um sorriso maligno nos lábios. Parece que o jogo chegou a um ponto crítico, ele disse, segurando algo que parecia um celular, gravando tudo. Preparem-se para a verdade ser exposta. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Eduardo sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Ele tinha que tomar decisões que afetariam a vida de todos. Mas antes que pudesse pensar em um próximo movimento, a verdade, como uma tempestade, estava prestes a desferir o seu golpe final. E ele não tinha ideia do que estava por vir. Eduardo estava paralisado, ainda tentando processar a revelação do oficial Gomes. A multidão ficou em silêncio, todos atentos às palavras dele. A situação era confusa e os olhos de Eduardo estavam fixos em Maria e Lucas, mas sua mente estava uma tempestade. Não fazia sentido. O que mais escondiam? Não havia tempo para pensar. A agitação da multidão tornava tudo mais caótico. E ele sentia a pressão crescer. Ele é o filho de Josefine, o oficial tinha afirmado. Ele foi sequestrado. Aquilo reverberou como um eco, e os murmúrios da multidão começaram a crescer. O coração de Eduardo disparava à medida que ele olhava de volta para Josefine, cujos olhos estavam arregalados de uma mistura de desespero e determinação. Como você sabe disso? Eduardo perguntou. Sua voz trêmula. Quem pode confirmar isso? Ele estava desesperado por respostas, seu coração martelando. O silêncio tornou-se ensurdecedor, e as pessoas começaram a olhar uma para a outra, inquietas e nervosas. Maria
que até então estava em choque, agora estava visivelmente em pânico. Não pode ser verdade! Ela gritou, fatulenta. Lucas é meu! Eu tenho papéis, eu cuidei dele. Josefine, com a voz trêmula, mas firme, respondeu. Você não entende, Maria. Ele pertence ao meu passado. Eu o procurei por anos. Mas, antes que qualquer um pudesse responder, um grito cortou o ar. Cuidado! Era a voz de um homem forte, vinda do lado de fora da multidão. Eduardo virou a cabeça e viu um carro descontrolado se aproximando, acelerando em direção à cena tumultuada. O caos irrompeu. Saia da frente! Um alvoroço tomou conta da multidão. As pessoas começaram a correr, gritando. Eduardo estava paralisado, os olhos fixos nesse carro. O pânico se instalava. E enquanto tudo se desenrolava, o impacto do carro contra o meio-fio sacudiu o chão sob os pés de Eduardo. Ele não tinha tempo para pensar. Com o instinto feroz, ele se lançou para a frente, tentando alcançar Maria e Lucas. Mas era tarde demais. O carro não havia apenas parado. Havia um barulho ensurdecedor. E o vidro do carro estourou. Estilhaços voando. Foi então que uma figura emergiu da poeira e do caos que cercou a cena. Um homem forte, de terno escuro, apareceu segurando algo que parecia ser um aparelho. E seu olhar estava fixo em Eduardo. Ele começou a gritar para a multidão se afastar. Seu tom era autoritário. Todos precisam se afastar. Não se mexam. Eduardo fixou os olhos no homem enquanto a realidade parecia ficar cada vez mais confusa. Ele tinha visto aquele rosto antes, mas não conseguia lembrar onde. Quando o homem chegou mais perto, Eduardo congelou. O homem se virou e disse: Você não consegue escapar dessa verdade, Eduardo. Em breve todo mundo vai saber. Quem é você? Eduardo perguntou, sua voz saindo como um sussurro. O que você sabe? Ele olhou para Maria e Lucas, que estavam se afastando, lentos e confusos. O coração dele disparava. A urgência da situação saltava em sua mente. Eu sou o seu passado. O homem respondeu, um sorriso desdenhoso no rosto. E eu sei exatamente quem você é e quem é Lucas. Cada palavra dele parecia um golpe contra Eduardo, que começou a sentir o chão se abrir sob seus pés. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, mas ele não conseguia acompanhar. E como se tudo estivesse se desdobrando em câmera lenta, o homem revelou um celular e pressionou alguns botões. Com um gesto dramático, ele virou a tela na direção da multidão, onde um rosto familiar piscou na tela. Era alguém que Eduardo conhecia muito bem, alguém que pensava estar longe de sua vida. Era sua própria mãe. Ela é a verdadeira mãe de Lucas, gritou o homem. E você? Você é apenas uma peça de um jogo maior do que pode imaginar. O ar ficou cortante. Um silêncio mortal tomou conta da cena. Os olhares de todos se viraram para Eduardo e seu mundo desmoronou. O que era real? O que estava acontecendo? Ele olhou para Maria. O rosto dela empalideceu em choque. As vozes da multidão falavam em sussurros nervosos, enquanto a verdade se afundava cada vez mais, e cada um de seus pensamentos se tornava cada vez mais confuso. O que mais ele não sabia? As revelações estavam apenas começando e ele estava no centro de tudo. Como ele poderia salvar Maria e Lucas agora que tudo parecia perdido? A tensão e a urgência cresciam, fazendo com que o futuro
se tornasse tão incerto quanto o passado que agora havia retornado para assombrá-lo. Eduardo estava paralisado, ainda tentando processar a revelação do oficial Gomes. A tensão no ar era palpável e os olhares da multidão se voltaram para ele, cada um com a expectativa de uma resposta. Ele sentia seu coração disparar, o peso da verdade oprimindo-o. Em meio ao caos, o rival sorridente apenas aguardava, como se possuísse o controle da situação, enquanto Maria e Lucas continuavam a ser alvo das acusações. "Lucas é meu filho!" Maria gritou, sua voz ressoando em desespero. "Eu tenho documentos! Eu... Se suas mãos tremiam enquanto ela tentava segurar Lucas. De confuso olhava de um lado para o outro, sem entender o que estava acontecendo. Josefine, por sua vez, parecia desmoronar sob a pressão. "Ninguém pode levar meu filho." E num aperto de desespero, tentou se aproximar de Lucas, mas os homens se interpuseram. Então, um barulho estrondoso cortou o ar. Um carro descontrolado, os pneus gritando enquanto derrapava, avançou em direção à multidão. O tempo pareceu parar. A adrenalina pulsava nas veias de Eduardo. "Cuidado!" ele gritou, mas já era tarde demais. O carro colidiu com uma das barracas, fazendo objetos voarem para todos os lados. Gritos e pânico se espalharam como um incêndio. Pessoas correndo, tentando se afastar do veículo. Em meio ao tumulto, Eduardo viu Josephine ser atirada para longe pela força do impacto. Ela caiu, batendo a cabeça contra o chão. Os homens ao redor dela se dispersaram, mas Eduardo não conseguia separar o que era real do que era uma ilusão. "Lucas!" Maria gritou, tentando alcançar o menino que, apavorado, estava prestes a perder o equilíbrio. Eduardo sentia uma urgência crescente dentro de si. Ele não pensou duas vezes. Se lançou em direção a Lucas, estendendo as mãos. E justo quando parecia que tudo estava perdido, uma sombra entrou em seu campo de visão. Um homem robusto, com uma expressão determinada, surgiu do nada. Com um movimento ágil, ele agarrou Lucas antes que o garoto pudesse cair, mantendo-o seguro em seus braços. Eduardo parou, o coração batendo forte enquanto olhava para o homem. Era alguém conhecido, mas não por meio de um sorriso ou uma amizade, e sim por uma memória distorcida e dolorosa. O porto seguro que ele achou que tinha agora estava ameaçado. Você não pode estar aqui!" Eduardo murmurou, os olhos arregalados. Era Alex, seu irmão que ele não via há anos. O homem que pensou ter perdido para sempre e que, ao que parecia, tinha se envolvido de maneiras que Eduardo não compreendia. "Você precisa entender, Eduardo", Alex disse, o olhar fixo nas ações ao redor. "A verdade sobre Lucas é mais complexa do que você imagina. E tudo isso está conectado ao que aconteceu com a nossa família." Eduardo ficou em choque. A realidade de que Alex estava aqui e que a conexão com Lucas poderia vir de um passado compartilhado deixou seu coração em um nó apertado. Ele queria fazer perguntas, buscar respostas, mas a cena diante dele estava mudando rapidamente. Mais gritos ressoavam enquanto a confusão se espalhava. O rival, ainda sorrindo, aproveitou aquilo. "Quanto mais vocês tentarem esconder, mais verdades virão à tona." Suas palavras eram como um veneno a contorcer os instintos de Eduardo. Então Josefine se levantou, atordoada, e gritou com toda a força que tinha:
Vocês não conseguem entender. Tudo isso é uma farsa. Lucas não é só uma criança. Ele tem um poder que muitos desejam. E se não formos rápidos, será o fim. A declaração silenciosa disparou uma onda de murmúrios entre as pessoas. Eduardo sentiu a tensão aumentar. Cada conexão que tinha com a situação parecendo estar em risco. Ele olhava de um lado para o outro, absorvendo pânico, se perguntando o que realmente estava acontecendo. Uma revelação grotesca começou a se formar em sua cabeça. As histórias contadas ao longo dos anos, as peças que nunca se encaixavam, agora começavam a tomar forma. A verdade, qualquer que fosse, parecia se aproximar, como uma tempestade prestes a desabar. E quem saberia quem era quem quando a fumaça finalmente assentasse? A tensão no ar era quase palpável. E Eduardo sentia seu coração disparar a cada instante. As revelações se desenrolavam como um filme aterrorizante. O grito de Josephine. Lucas não é só uma criança. Ele tem um poder que muitos desejam. Reverberava em sua mente como um mantra explosivo. O caos ao seu redor tornou-se em borrão, enquanto ele tentava recuperar o controle de sua vida, que estava desmoronando. Os homens que haviam cercado Josephine agora se preparavam para agir. Precisamos levar a criança. É para sua segurança. Um deles gritou, sua voz cortando o desespero da multidão. As pessoas começaram a recuar, o medo estampado em seus rostos. Maria olhou para Eduardo, com lágrimas escorrendo pelo rosto, e disse, Eduardo, que fazemos agora? Ele não sabia. O que fazer diante de tanta incerteza? Tudo o que ele amava parecia estar em jogo. Olhou para Lucas, que ainda estava nos braços de Alex, sua expressão confusa, refletindo tudo o que sentia. Eduardo sentiu um nó na garganta. Lucas precisa saber a verdade. Ele murmurou quase para si mesmo. Outro grito cortou o ar. Cuidado! Era o mesmo homem que havia gritado antes. E o carro, perdido no tumulto, havia finalmente colidido com uma barreira de segurança, explodindo em fogo. Todos recuaram. E a multidão em pânico se espalhou enquanto uma nova onda de caos se desenrolava diante deles. É agora! Alex gritou, colocando Lucas em segurança. Mas Eduardo percebeu que não havia mais tempo para hesitar. Ele precisava agir. Ele correu até Josephine. Enquanto os homens tentavam contê-la. Josephine, onde está a verdade? Eduardo perguntou, seus olhos fixos nos dela. Josephine olhou para ele, a determinação brilhando em seu olhar. Eles não podem levar Lucas. Ele é mais do que você imagina. Você precisa proteger a criança. Os homens se adiantarão, prontos para agir. Mas Eduardo plantou-se na frente de Josephine. Não, não assim. Vamos resolver isso. Ele olhou para Maria, que estava quase paralisada, praguejando entre lágrimas. E então para Lucas, que estava em total confusão. Precisamos unir forças. Isso não é uma batalha entre nós, mas todos nós juntos contra o que está por vir. De repente a multidão fez silêncio. O rival de Eduardo se aproximou, o sorriso malicioso ainda no rosto. Mas a confiança havia desaparecido. Isso vai acabar mal para você, Eduardo. Você perdeu o controle da sua vida. Mas Eduardo sentiu uma coragem renovada. Não será assim. Lucas merece conhecer a verdade. E nós precisamos nos unir para revelar isso ao mundo. Ele olhou para Josephine e Maria, esperando que naquele momento caótico elas encontrassem um caminho juntas. Um dos homens anunciou, estamos aqui para proteger Lucas. Exigimos a verdade. A tensão
estava saturada no ar. Mas Eduardo sentiu que uma faísca de esperança apanhava a todos. Ponderado e inquieto, ele virou-se para a multidão, fazendo uma proposta sincera. Vamos sentar, conversar e descobrir como o amor pode vencer o medo. A multidão hesitava. Alguns começaram a murmurar, outros pareciam querer se afastar. Mas Eduardo, com sua determinação ardente, encarou as 3 mulheres ao seu redor. Maria e Josephine trocaram olhares. Algo mágico aconteceu ali. Vamos encontrar esse caminho juntos, Maria finalmente disse, sua voz trêmula, mas firme. Josephine assentiu. E conseguido. As vozes começaram a se acalmar, encontrando um espaço de entendimento entre o caos. Foi um momento de alívio em meio à tempestade. Enquanto todos começavam a se reunir, a sensação de que o futuro de Lucas estava finalmente em suas mãos se tornava verdade. No entanto, no fundo, a dúvida ainda pairava no ar. Eduardo sabia que mesmo com esse novo começo, muitas perguntas sem respostas e incertezas pairavam ao seu redor. O que o futuro reservava para eles? E mais importante, quem eram as forças ocultas que se moviam nas sombras, ainda determinadas a tomar Lucas de volta? Agora é a sua vez! Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão like agora para alimentar o algoritmo e garantir que outros vejam essa história incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desenlace. Você precisa se registrar agora! Este é o momento de demonstrar seu apoio. E não espere mais um segundo para compartilhar. Junte-se à nossa comunidade super exclusiva, clicando no link no primeiro comentário.